Olá, coordenadores. Sou Micael Paiva e venho aqui apresentar a planilha de acompanhamento de inserção, versão 3.4 para vocês, tá? O menu, né, é a parte onde detém as principais informações que precisam ser preenchidas, né, que estão aqui em azul. Então, primeiro você escolhe o seu estado, né, o ano, aqui você que acompanha os jovens, sabendo que a escolha do ano vai definir qual é o núcleo que ele vai ter que carregar lá na tabela. Então, se você colocar o ano 2010, lá na tabela ele carrega todos os núcleos de 2010. Se você escolher 2011, ele carrega os núcleos de 2011, tá? O projeto, se a liderança é perecíveis. A meta de inserção, que aí é mais ou menos 80% para todos os núcleos, né? E quantidade de jovens matriculados, né? Cada estado já sabe o seu número de jovens matriculados. Fez o preenchimento do menu, vem para a opção de dados. E eu já preenchi aqui o nome de dois jovens, né? Já determinei aqui o gênero, coloquei a idade. E aí todos sabem que o campo idade não precisa ser preenchido, né? Ele calcula automaticamente atualizado a partir da data de nascimento informada. O número de ordem também você não consegue mexer, né? Que basta digitar o nome de uma pessoa aqui e ele coloca o número de ordem, tá? Na versão 3.4 vem a opção do CPF, né? O CPF são 11 dígitos, então se você digitar um número inferior a 11 dígitos, ele critica, tá? Então você tem que digitar os 11 dígitos, ou superior a 11 dígitos também ele vai criticar, tá bom? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dígitos ele passa, tá? Vem agora a opção de endereço. Na opção de endereço, né, basta você colocar o bairro desse jovem. Então eu vou colocar aqui centro, como exemplo. E esse outro jovem aqui, Barro. O centro é Barro, tá? Aqui colocar o CPF desse rapaz. Vou passando aqui para as próximas informações. Vem informação de contato, onde eu vou colocar o telefone, o e-mail e o endereço de Facebook desses jovens. Se não tiver, deixa em branco. A formação dele, né? Se ele está, né, tem um ensino médio incompleto ou ensino médio concluído, tá? Então eu vou dizer que um tem completo e outro tem concluído. Qual é o núcleo, né? Então eu vou escolher aqui do meu estado 2 núcleos para compor a planilha. Se esse jovem tem interesse de participar, né, do Walmart ou não, né, trabalhando em processos seletivos. Então, se ele tem interesse em trabalhar no Walmart ou em outras empresas, você coloca Walmart, que aí você vai saber que ele tem interesse em trabalhar no Walmart, mas também em outras empresas. Mas se o jovem não tiver interesse em trabalhar no Walmart, então só escolhe outras empresas, tá? Então, eu vou colocar aqui um que tem interesse no Walmart e outro que tem interesse em outras empresas. Os status, né? Então aqui você coloca que um está não inserido e outro está inserido, tá? Então aqui eu vou colocar não inserido e aqui eu vou colocar inserido. Se o jovem evadir, basta marcar a opção de evasão, tá? E aí a planilha por si só já subtrai dos dados, né? Então eu vou colocar um inserido e um não inserido. Para o não inserido, eu tenho que informar qual é o status dele, né? Se ele está em processo seletivo no Walmart, né? Se ele foi aprovado, está aguardando, né? Ou se ele tem algum tipo de restrição, né? Se eu escolher a restrição, eu tenho que escolher aqui o tipo de restrição, né? Documento completo, ensino médio completo, gravidez, né? Essas coisas. Então, eu vou dizer que ele está no Walmart aprovado. Esse histórico aqui de processo seletivo, então é uma coisa que você vai ter que controlar, né? No histórico aqui ele diz quantos processos seletivos esse jovem já participou. Então eu vou dizer que no Walmart ele já participou de 2 processos seletivos e em outras empresas ele participou de 1 processo seletivo. A data da aprovação, né? Então se ele está no Walmart como aprovado, então ele sabe a data da aprovação. Vou colocar aqui 7/3/2011. Então ele vai dizer que há 7 meses esse jovem está aprovado. Para aquele jovem inserido, eu já vou colocar, se eu não quiser preencher os dados do processo seletivo dele, eu já posso colocar já o processo de inserção, né? Já inserindo a data de admissão,
né, 10/7/2011. Então ele diz há quanto tempo esse jovem está inserido, né? 3 meses. Né? Então, se fosse em 2010 aqui, por exemplo, ele ficava 1 ano e 3 meses, está vendo? E ele calcula automaticamente. Qual a empresa que ele está inserido? Ele está no Walmart, loja B 133. Né? Qual é a categoria de inserção dele? Ele está como efetivo. Qual é o cargo dele? Apoio administrativo. Qual é o ramo de atividade? Comércio, modalidade, CLT por tempo indeterminado e a renda dele maior que um salário mínimo. Pronto, fiz o preenchimento da planilha. Vamos agora visualizar o panorama. Clico aqui no panorama e aqui ele apresenta o panorama totalmente digitado. Estão percebendo? Então, aqui também no panorama ele vai dizer quantos porcentos falta para atingir a meta, né? E isso em jovem, quanto isso representa, tá? Então o panorama todo mundo conhece, né? Essa versão ele já preenche para você automaticamente. Vamos partir para os gráficos, né? O gráfico também, né, já é todo preenchido e dividido por essas categorias aí que já foram representadas e ele já se preenche automaticamente. A novidade da versão 3.4, né, é o Cloud Backup. O Cloud Backup é a forma que você vai se comunicar agora com a coordenação nacional. Então não precisa ninguém mais mandar e-mail para a coordenação nacional para informar as informações, né, da planilha de inserção. Basta seguir, né, as etapas que aqui está sendo colocada, tá? Fez o preenchimento da tua planilha, aí diz aqui, ó, selecionar os campos acima, copiar e colar nas nuvens. Primeira coisa é selecionar, né? Seleciono, né, esses dados aqui. Esses dados, para quem não sabe e quer saber agora, são os dados do panorama. Ele só está organizado de forma horizontal, né? Então, faço a seleção, copio e colo nas nuvens. Primeiro eu tenho que clicar para ele me direcionar para uma página web. Eu escolho, né, Cloud Backup 2011 e escolho o meu estado, Pernambuco. Ctrl V, colo as informações, né? Digo a data da atualização para que o pessoal da coordenação nacional saiba em qual foi o tempo que foi atualizado. E aí, feito isso, não precisa nem salvar, só é fechar a planilha, que a planilha por si só ela salva automaticamente. Pronto, você já garantiu as informações para a coordenação nacional com essa simples, né, transferência de dados, tá? Muito obrigado a todos pela atenção.